Olá, esse é o GPS Ponto e Vírgula, o seu programa que fala de política, economia, grandes prazeres da vida, leitura, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ficar bem informado, como era o slogan do nosso programa quando estava na Rádio JKFM. E em termos de informação, o convidado de hoje é uma verdadeira enciclopédia. Enciclopédia em todos os sentidos: político, econômico, social, poético, literário. Trata-se do presidente José Sarney, que, neste ano de 2025, celebra duas datas importantes: os 70 anos da sua primeira eleição e do seu primeiro mandato, e também os 40 anos da redemocratização do Brasil, da qual ele foi um dos mais importantes fiadores e condutor em seus primeiros anos. Mas, para a gente começar com um tema que é muito afeito ao presidente, vamos falar um pouco de literatura, um pouco de poesia, um pouco dos seus romances. O senhor está com, presidente, em primeiro lugar, um prazer, uma honra conversar com o senhor aqui no GPS Ponto e Vírgula. O senhor está com 3 livros já para serem relançados, de mais de 30 obras que o senhor criou e publicou durante toda a sua vida. Então, um pouco para os leitores, espectadores do GPS, o que eles podem esperar? Parece que vai ter uma mudança em um dos finais de livros clássicos que o senhor já lançou. Olha, realmente a Ciranda Cultural, que é uma grande editora hoje, ela me propôs que lançássemos 3 romances meus, que foram escolhidos por ela. Um é O Dono do Mar, né? O Dono do Mar, o outro é Saraminda e outra Duquesa Vale uma Missa. São 3 livros. O Dono do Mar foi publicado há quase 50 anos. Saraminda tem uns 35, e O Dono do Mar, com 25 anos que ele foi lançado. Mas, em relação à Duquesa Vale uma Missa, realmente a editora, eu caí no deslizamento da editora, que me disse que será que o senhor se dispõe a escrever um novo final para a Duquesa Vale uma Missa? Então eu escrevi o novo final. Quando eu tive que escrever o novo final, eu achei, sem nenhuma vaidade, que era muito bom o final antigo. Então eu escrevi um outro final e ficou uma alternativa para o leitor escolher qual dos dois ele vai achar que deve ler. A Duquesa Vale uma Missa é justamente a história do quadro que veio naquele tempo que o Partido Comunista vivia na clandestinidade. Quando houve a Revolução Russa, aquela maneira de que eles se apropriaram das obras de arte que eram particulares, e eles não podiam mandar dinheiro para as seções estaduais, as seções dos países. Então eles mandavam obras de arte para o pessoal vender e transformar naquele dinheiro. Uma dessas foi mandada para o Brasil, na ficção, e aqui ela foi para a casa de um rapaz que eles tinham. Era um homem que tinha bastante recursos, comprou do Partido Comunista, e ao mesmo tempo ele pagou pela obra de arte. Ele não sabia a obra de arte, se ela era verdadeira ou era uma cópia. Então passa a ser uma disputa familiar muito grande, e contratam várias pessoas para fazer a perícia dessa obra de arte. Eram grandes artistas que vieram e apresentaram um laudo final. O leitor então fica em suspense para saber. Nisso eu não vou adiantar, Claro. se era verdadeiro ou se era uma cópia. E essa obra de arte, através dela, a duquesa que era amante do rei Henrique IV,
E ela, então, eu, por isso me deu uma oportunidade de pegar um pouco da história da França, um pouco da história do quadro, o que aquele quadro representava, porque esse quadro, na verdade, é um quadro célebre que está no Museu do Louvre, né? Não o que veio para cá, mas o que estava lá, e eu resolvi colocá-lo aqui, como se ele tivesse vindo para cá. Saramina é um romance que eu tive uma grande felicidade, porque eu achei que eu tinha construído na criação da Saraminda, que é uma mulata que vai para os garimpos mortos daquela área do contestado do Amapá, e aí lá nós não tínhamos, ela começa a ir porque as mulheres lá eram leiloadas, vamos dizer assim, por ouro, os garimpeiros levavam isso para o Brasil. Então ela vai e impõe a sua personalidade no garimpo, onde a lenda que existia era uma lenda de que o ouro gostava muito de sangue. Então, quando faltava ouro, eles sempre matavam um garimpeiro e isso renovava o garimpo. Era o que eles tinham, a lenda que existia. Eu passei muito tempo, durante um ano, eu visitei esses garimpos mortos lá na área do Amapá, do Contestado, uma coisa que era muito, eu tinha uma poesia latente disso, porque a gente via aqueles garimpos que tinham desaparecido, né? E tinham sido criadas cidades em torno daqueles próprios garimpos. O garimpo do Limão, o garimpo de São Laurent, que hoje é São Lourenço. Naquele tempo era domínio dos franceses, o nome era francês, né? E Caiena também, ela tem uma presença grande nesse romance, mas na realidade o Coni, por exemplo, ele disse que agora na literatura de mulheres no Brasil tinham duas grandes literaturas, a Saraminda e Iracema do Zé de Alencar. É uma generosidade dele, mas na realidade eu acho que nesse livro eu consegui criar um personagem, né, que é a Saraminda. E no Dono do Mar, eu acho que é um romance é, mais trabalhado, né, no qual eu tive grande vontade de fazer um livro que fosse começo, meio e fim. E ele é muito, eu acho que ele é muito cuidado nisso, né? E eles desse livro também, a Saraminda e o Dono do Mar e a Duquesa tem uma tradução francesa da Gallimard, e o Dono do Mar tem 3 edições na França e também em 12 outros países. Ele teve, foi muito vendido para outras. A minha editora na França era uma editora muito boa, e primeiro foi a Hachette, depois foi um selo da Gallimard, e ela então teve a oportunidade de vender o livro para vários países da Europa, onde ele foi editado. Também nos Estados Unidos ele tem, Saraminda tem uma edição, o Dono do Mar tem outra, a Duquesa não tem. No México tem no Norte das Águas, que é outro livro meu, não está nessa Trindade, você me viu. E, enfim, são livros bem divulgados. Eu tenho 168 edições de livros meus, que tem muitos na China, na Rússia, todos. E na França tem uma grande coleção de literatura que se chama Coleção Folio. Talvez seja a maior coleção de literatura. E nessa coleção eles incluíram o Dono do Mar. De maneira que essa coleção tem 2.600 escritores dos mais representativos da história da humanidade. E no Brasil nós temos apenas 4 escritores. E Jorge Amado está lá, Machado de Assis está, eu estou, e o Guimarães Rosa também está. E Essa coleção folheou. Então, no Brasil também, o Dono do Mar tem 14 edições. E agora
A Duquesa Vale uma Missa tem 3 edições, essa é a mais recente. E Saraminda tem eu acho, com as edições no exterior, e aqui deve ter umas 15 edições. Eles são livros bem, como tem muitos anos, bem consagrados. Quando eles foram lançados, tiveram uma certa grande repercussão no Brasil, também na França. O Lévi-Strauss, grande escritor francês, ele foi muito generoso nas críticas que fez a respeito de Saraminda e o Dono do Mar. E também o secretário perpétuo da Academia Francesa, que escreveu Le Roi Maudit, e o Menino do Verde, que ele também fez uma crítica muito generosa a respeito do livro. Então, o senhor tem uma produção literária muito diversa, né? Porque o senhor é poeta, o senhor é um grande ficcionista, isso lhe valeu o assento na Academia Brasileira de Letras no ano de 1980, e toda essa grande produção sua, ela é afamada, inclusive, eu li uma crítica, resgatei uma crítica de João Gaspar Simões, que foi o editor de Fernando Pessoa, sobre um dos livros clássicos do senhor, que é Marimbondos de Fogo. O João Gaspar Simões é um grande crítico português. Foi ele que descobriu o Fernando Pessoa, até ele faleceu há uns 4 anos, e já velho. Eu, então, tive a oportunidade depois de conhecê-lo lá em Portugal, e ele teve a oportunidade de prefaciar a edição do Marimbondos de Fogo da editora Bertrand, que é uma grande, talvez a mais antiga da Europa, é uma editora portuguesa muito tradicional, muito boa. E toda essa sua produção literária, aí cabe uma pergunta: o que o senhor gosta mais de escrever? São as ficções, são os romances, os contos? Olha, eu os gosto poemas? de escrever ficção, e eu acho que escrever é uma compulsão. Quando a gente tem a vocação de escrever, a gente quer, através das palavras, eternizar momentos, emoções, paisagens. Então, a gente escreve e tem a impressão de que, através da palavra, a gente está eternizando sentimentos e quer sempre colocar no papel. Hoje a gente tem que colocar no computador, né? Não tem mais papel. Então, é o que a gente faz. Agora, o escritor francês é Maurice Gros. Eu, na hora eu estou verificando aqui que não disse o nome dele, questão. Olha só, a memória do presidente José Sarney é impressionante, impressionante. Eu tinha passado batido na falta mas ele foi lá e fez o registro. Falando nessa memória privilegiada que o senhor também tem uma visão política privilegiada dos acontecimentos dos últimos 70 anos. O senhor chega à política em 1955, quando o senhor assume o mandato de deputado federal. Depois o senhor vai ocupar cargos de grande vulto na nossa República, como governador do Maranhão, como senador pelo Maranhão e o Amapá, até chegar... Fui 3 vezes deputado federal. 3 vezes deputado federal, até chegar ao cargo máximo. E a chegada ao cargo máximo, ela envolve um episódio que o Brasil precisa sempre recontar, que foi o fim do regime militar, da ditadura militar, e o ingresso, o reingresso, para a gente dizer assim, da democracia brasileira, que completou 40 anos, graças à ação de homens como o senhor, como o falecido Tancredo Neves e outros tantos que foram os artífices da mudança daquele regime que estava completamente falido e entregou um país à sua presidência com muitos problemas para o senhor resolver. Mas eu acho que, primeiramente, eu queria lhe perguntar como é que foi, em 1985, 84, 85, a decisão do grupo político de centro-direita
em marchar para uma candidatura alternativa às candidaturas que eram sempre apresentadas pelos militares, e à época o candidato não era militar, mas era o então governador de São Paulo, se não me falha a memória, Paulo Maluf. E aí foi escolhido o nome de Tancredo Neves. Como é que foi essa articulação, presidente? Olha, isso foi um processo de engenharia política que marca profundamente os homens que naquele tempo fizeram. Era uma maneira de nós atravessarmos do regime autoritário que nós tínhamos, militar, para um regime de plena democracia. Isso nós procuramos justamente construir. A primeira coisa que nós tínhamos que construir era a necessidade de atrair os militares para que eles concordassem com essa transição democrática. E porque, na realidade, nós não tínhamos, as ditaduras elas são derrubadas ou pelas armas, que nós não tínhamos nenhum movimento para derrubá-la pelas armas, mas tínhamos um forte movimento dos partidos políticos da opinião pública que desejavam ultrapassar esse regime. E para isso, o grupo político que nós tínhamos, comandados pelo Tancredo, Ulisses, com a minha participação e do Aureliano Chaves, E muito importante. que foi importantíssimo nessa transição, criar essa engenharia que eu estou dizendo, engenharia política. A primeira coisa é que nós deparamos com a dificuldade dos militares de aderirem a uma transição que não importasse uma anistia para eles. E o nosso grupo, tinha o grupo dos autênticos, que era muito radical, não admitia que a anistia atingisse os militares. Uhum. Queria só que atingisse a parte deles que tinham lutado das guerrilhas do Araguaia, daquela parte toda, mas, na realidade, eles não tinham, o pessoal nosso não queria. E, por outro lado, os militares também não desejavam que os criminosos de sangue que tinham vários casos de assassinato de pessoas das Forças Armadas, eles fossem objeto de uma anistia. E o Petrônio Portela foi o grande artífice do processo da anistia na sociedade civil. Ele negociou junto da CNBB, da Ordem dos Advogados, Clube Militar, Clube de Engenharia, enfim, a sociedade civil organizada, né? Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, de certo modo, fiquei encarregado de fazer a articulação na área militar, porque eu tinha alguns relacionamentos nessa área, e, ao mesmo tempo, o presidente Geisel era ele quem tinha o desejo de ultrapassar a experiência. Foi ele quem estabeleceu aquela que a transição tinha que ser lenta, gradual e segura. Isso. Então, eu fiquei encarregado de fazer essa em relação à área militar. O Petrônio faleceu, foi uma perda muito grande nossa, porque ele tinha costurado entre os partidos políticos e tudo, a maneira de nós ultrapassarmos com essa anistia, que foi um processo que nos deu condições de ultrapassar. Então, nós marchamos para isso. Quando chegamos na parte final, vamos dizer assim, o Conselho Eleitoral, que era o que fazia a eleição do presidente da República, o Tancredo e a oposição só, eles não tinham maioria. E com isso, eu, de certo modo, também renunciei à presidência do PLS e fiz a dissidência democrática com a Frente Liberal, fundei a Frente Liberal e trouxe os votos que eram do partido do governo para apoiar o Tancredo Neves. Quer dizer, com isso,
nós fizemos maioria do Tancredo no colégio eleitoral. E por isso nós pudemos marchar para o colégio eleitoral. E, à frente disso, nós também tivemos a ajuda de dois grandes homens, que eram o Aureliano Chaves e o Marco Maciel. E foi o Aureliano Chaves quem me escolheu para ser vice-presidente, porque eu não queria. Eu achava que eu, tendo uma posição de participação muito grande dentro do PDS, eu não podia ser candidato a vice, porque podia parecer que eu tinha renunciado à presidência do PDS, que eu teria naquele processo em busca de um cargo. O que não era isso a minha formação, nem esse o meu desejo. Eu fui sempre muito discreto na atividade política. Talvez tenha sido uma característica minha. E também, com muito cuidado, sempre fui um conciliador. Nisso eu tinha uma grande intimidade com o Tancredo. E depois que o Aureliano propôs o meu nome, o Tancredo me chama a Belo Horizonte, e numa noite em Belo Horizonte, ele então me disse que se eu não aceitasse, que eu não queria aceitar, ele não renunciava ao governo de Minas Gerais. E, evidentemente, o Tancredo era um político bem maleável. Uhum. Eu sabia que aquilo era uma maneira dele, de certo modo, ele avalizar a decisão do Aureliano a respeito da minha candidatura, né? Mas como o Aureliano era importante, porque eles eram de Minas Gerais, adversário, e o Aureliano passou a apoiá-lo também, junto comigo e com o Marco Maciel, nós então, eu disse a ele, Tancredo, eu aceito ser vice-presidente, mas você, se encontrar uma solução melhor, você baixe com essa solução, que eu não sou o problema. Nem tenho grande, será para mim uma grande coisa. Com a morte do Tancredo, então, caiu nas minhas mãos a transição democrática. E aí eu tive que, mais uma vez, costurar aqueles compromissos da Aliança Democrática. Primeiro, manter a anistia em relação aos militares. Foi isso que eu cheguei aos militares e disse ao ministro do Exército, que era o Leônidas, meu grande amigo, de certo modo, eu tinha ajudado aí para ser escolhido pelo Tancredo, e o Leônidas, ele foi de grande importância também na transição democrática, que ele assegurou a unidade das Forças Armadas. E eu disse a eles o seguinte: olha, nós vamos governar com duas diretrizes. A primeira é a diretriz: se eu sou o comandante-chefe das Forças Armadas, o dever de todo comandante é zelar pelos seus subordinados. Então eu vou zelar pelos senhores. Com isso eu acalmei, de certo modo, a área militar. E a segunda diretriz foi que eu disse a eles o seguinte: nós vamos fazer a transição democrática com os militares e não contra os militares. Por outro lado, Ulisses trabalhou no Grupo Autêntico, que estava profundamente revoltado, que ele não queria a anistia dos militares, mas depois aceitou, mas nunca aceitou de bom grado, né? Sempre eles estavam tentando reagir. Ulisses trabalhou junto a eles, Petrônio também fez um grande trabalho, porque o Petrônio inspirava confiança. Todos sabiam que o Petrônio, não, o Tancredo, todos sabiam em todas as áreas que ele era um conciliador. Ele viria para acalmar, para unir a sociedade brasileira, que estava muito dividida naquele tempo. E isso facilitou que ele chegasse. Na noite que eu tinha que tomar posse no dia seguinte, o general Walter Pires, que era ministro do Exército do Figueiredo, vai à casa do Leitão de Abreu e disse que eles não aceitavam a minha posse e que ele ia reunir os comandos militares para evitar que eu tomasse posse, e porque Figueiredo tinha uma certa resistência a meu respeito. Problemas pessoais e não políticos. Então, o Figueiredo, com o Walter Pires, eles tentaram naquela noite fazer isso. Mas
Na realidade, o Leônidas já era comandante do Terceiro Exército, o Leônidas também tinha o apoio da região militar do Paraná. Tancredo tinha feito um trabalho muito grande na parte de Minas Gerais, na parte dos militares, e se ele tivesse levantado naquela noite, haveria uma certa resistência. Né? Haveria uma grande resistência democrática. Uma grande resistência à opinião pública do nosso lado. Né? De maneira que aí eu tive que assumir o lugar do Tancredo, e com isso eu tive uma grande responsabilidade, que foi essa de fazer a transição democrática. E eu disse ao Ulisses, vamos fazer a Constituição, porque nenhuma transição democrática será feita com êxito se ela não tiver uma nova Constituição. E nenhuma transição que foi feita na América do Sul, e a portuguesa, da Turquia, que naquele tempo foi feita na Grécia, elas fizeram uma Constituição. Nós conseguimos fazer a Constituição aqui. E essa Constituição foi convocada por mim. Teve um período que a Constituinte teve um problema, porque eles fizeram um projeto da Comissão de Sistematização, que era um projeto que tinha alguns dispositivos que a parte conservadora do parlamento não aceitava, que era, por exemplo, eles tinham a sociedade, a propriedade privada, eles tinham feito que ela era submetida a tantas restrições que quase que desaparecia. Então era muito de esquerda, né? Esquerda radical mesmo. Havia uma contaminação radical. Contaminação radical. E outra coisa que eles fizeram era que o ensino privado não podia ter educação, toda educação seria pública. Mas era absolutamente impossível que a sociedade aceitasse. Saiu dessa comissão, aquele juro de 12%, que foi ridicularizado no mundo inteiro. Né? Com a Constituição estabelecer que o juro seria de 12%. Tabelar o juro. Né? Então teve isso. Eu acho que é uma síntese do que aconteceu para que o processo de transição democrática. Então, nesse processo, eu tive que desmontar toda a legislação autoritária que tinha sido montada, convocar a Constituinte e, ao mesmo tempo, tentar soluções econômicas. A grande solução econômica que eu tentei foi o Plano Cruzado, que foi um sucesso muito grande e, ao mesmo tempo, iniciou uma nova era, que era a era de que nós íamos partir por soluções econômicas não ortodoxas. Quer dizer, nós iríamos para soluções heterodoxas. E isso fez com que nós chegássemos no Plano Cruzado, o Plano Verão, até o Plano Real que o Fernando Henrique fez, comandado pelo Rico Huber, que era ministro da Fazenda naquela época, e depois o Fernando Henrique foi o candidato e teve a oportunidade da sua implantação. O senhor fala num detalhe muito importante, muitas vezes desprezado nos livros de história, que é o fato de o senhor ter sido o primeiro presidente da República, desde os anos 50, a se preocupar com duas questões básicas: estabilidade econômica, e já mirar no problema, porque o senhor herdou uma herança maldita, como a gente pode dizer, e corrigir esse problema. Dívida interna, dívida externa explodindo, FMI. Era impossível de pagar. Tanto que o Tancredo disse, não vamos pagar a dívida externa com a fome do povo brasileiro. E eu também, quando fui às Nações Unidas, no meu discurso, no primeiro ano de 1985, eu tive a oportunidade de reiterar isso sobre a dívida externa. Dizendo que não era um problema bancário, era um problema político. Sim. Tinha sido criado quando o Nixon acabou com a base de ouro do Banco Mundial e estabeleceu que os juros dispararam. Nós que tínhamos contratado a juros de 2%, 3%, tivemos que arcar com juros de 10%, 12%. Então subiu a dívida lá para cima, estourou e tornou-se impagável, não só no Brasil, como em todos os países da América Latina. Além de focar no problema econômico, o senhor também fez o complemento da transição democrática ao ser o primeiro presidente que passou a faixa presidencial
para um presidente eleito em 1989. E meu adversário. Seu adversário, um crítico ferrenho e muitas vezes injusto naquilo que ele colocava à época. Né? Mirava-se algo impossível de resolver, não sem muitas manobras fiscais, econômicas, como teve que ser feito. Esse além de ter sido fiel da balança da democracia durante os anos que se seguiram, porque nos anos que se seguiram também não foram muito fáceis, esse é o seu maior legado político para o Brasil? Eu acho que foi a restauração democrática, foi a transição da democracia, e eu quero acrescentar a mudança da nossa diplomacia em relação à América Latina. Quer dizer, nós fizemos com a Argentina, era uma inimizade que se cultivava, uma inimizade simpática, podemos dizer assim, né? E que nós tínhamos em relação à Argentina, e que eu, ao criar o Mercosul, a fazer os acordos com a Argentina e com os outros países aqui também do Cone Sul, nós conseguimos que reiniciássemos uma nova etapa. E nessa área, também como um grande legado que eu deixo, achei que foi naquele tempo, foi o acordo que eu e o Alfonso fizemos de acabar com a corrida nuclear. Quer dizer que o Brasil procurava ter uma bomba atômica e a Argentina procurava ter outra. Nós acabamos com isso, porque ele me levou para visitar a usina de Picanegeu, que é a usina dele nuclear na Argentina, e abriu toda onde eles estavam. Eles já tinham o urânio enriquecido. Nós aqui já estávamos procurando descobrir como enriquecer o urânio, e nós estávamos dando recursos para a fábrica de Aramar, aqui em Minas Gerais, e essa fábrica enriqueceu o urânio, e nós podíamos fazer a bomba atômica e eles também podiam fazer. Com isso, nós acabamos com isso, e os dois países firmaram um acordo nuclear. Nós visitamos as instalações dele, eles visitam as nossas, nós controlamos as instalações dele, ele anota. E com isso, nós somos o único continente do mundo que não tem armas nucleares. O Brasil aqui, isso foi um trabalho feito por mim e pelo Afonso. Isso é uma grande vitória, um grande legado que nós deixamos ao povo brasileiro. Sem dúvida. Eu acho que enquanto existir uma arma nuclear, o homem não dormirá tranquilo na face da terra. Sem dúvida, presidente. E essa lembrança de Alfonsinho é uma lembrança agradável, porque também a Argentina vinha de um movimento de sair de uma ditadura militar e encontrar uma sucessão de presidentes civis eleitos legalmente. E depois o Alfonsinho enfrentou 5 rebeliões. Sim. E aqui nós não enfrentamos nada, fizemos uma transição tranquila, negociada, fruto dessa engenharia política que eu lhe disse, que era, eu quero lembrar mais uma vez o nome de Aureliano, Ulisses, Tancredo, Petrônio, que... Heróis nacionais, né? Não digo. E eu participei com uma pequena parte, mas reconheço que a democracia não morreu em minhas mãos. Quer dizer, ela floresceu e nós estamos comemorando 40 anos, que é o período mais longo e não temos um problema de atos institucionais no Brasil. E o mais incrível é que depois o presidente Sarney vai ao Senado, preside o Senado e torna-se um senador importante e continua esse trabalho de consolidação, até porque o Brasil passou por algumas crises, né? O impeachment do presidente Fernando Collor e outras instabilidades ao longo do tempo, mas a sua figura dentro do Senado foi sempre uma figura pacificadora, uma figura que pregava pela cordialidade entre os poderes e pregava pelo equilíbrio entre os poderes, até pelo fato do senhor ter sido. Sobretudo, eu quero dizer que é uma coisa que os meus colegas e grande parte do povo brasileiro sempre me tratou muito bem, e eles me respeitavam, até mesmo porque eu consegui que, durante toda a minha carreira política, eu sempre tivesse uma vida de correção, de maneira que tenho atravessado esse tempo todo e até hoje, o que me aconteceu como muitos presidentes do nosso país, infelizmente.
É verdade, é verdade. E assim, a gente chegando aqui na nossa fase final da entrevista, eu queria pedir, presidente Sarney, que o senhor deixasse uma mensagem para nós brasileiros, né, para o futuro. O que o senhor diria para um brasileiro de daqui a 100 anos? Eu acredito, em primeiro lugar, eu quero deixar que o Brasil, ele é tão grande e ele tão cheio de riqueza, de recursos humanos, que ele é maior do que todos os problemas que possam aparecer no futuro da nossa história. Eu acredito que a democracia veio para ficar. E eu posso dizer com absoluta convicção que as instituições no Brasil hoje, elas são tão fortes que elas foram submetidas a muitas provas nesses primeiros anos. Atravessamos 2 impeachment, atravessamos dois impeachment. A renúncia do Jânio Quadros foi antes da nossa transição democrática. Mas tivemos muitos problemas ainda nesse período todo e conseguimos que chegasse aos 40 anos e hoje nós estamos vendo nenhuma perspectiva de que possa haver no Brasil qualquer mudança de qualquer natureza na parte institucional. Segundo lugar, eu acho que o nosso país ele tem um caminho de crescimento. Nós tivemos os anos dourados da Europa, tivemos os anos dourados dos Estados Unidos, da América do Norte, tivemos os anos dourados da Ásia. E agora eu acho que o único continente do mundo que ainda não tem essa fase da explosão do crescimento, como temos hoje nos tigres asiáticos, é a América do Sul. Mas aqui temos o Brasil. Falar em América do Sul é falar no Brasil. E o nosso caminho será de exercer uma liderança mundial muito grande. Quando eu abri a nossa visão do Mercosul, justamente eu queria fazer aquilo que fizeram na Europa, que é criarmos um espaço econômico tão forte com os outros países que a gente tenha maior relevância a nível internacional e maior peso internacional, maior resistência a qualquer agressão de qualquer natureza à nossa região e ao nosso país. A juventude, eu digo a eles que eles estão herdando um grande país, que é o Brasil. Tenho orgulho desse país. Muitas vezes todo mundo tem no Brasil um certo jeito, um certo gosto de ficar malhando o nosso país. Eu fico com pena, que o Brasil não merece isso que tem, da gente falar mal do Brasil. Tem uma terra extraordinária. Eu, pelo menos, não posso falar nada desse país. Ele fez muito por mim, eu sou muito agradecido a ele e a este meu grande amigo, que é o Criador, que ao longo da vida colocou a mão na minha cabeça e disse: vai, José, cumpre o teu destino. E José cumpriu o destino e foi muito importante para o Brasil. As gerações presentes, muitas ainda conectadas, mas sem se conectar com aquilo que passou, talvez desconheçam aquilo que a gente desnudou nessa entrevista. Presidente Sarney, muito obrigado pelas suas palavras aqui ao GPS Ponto e Vírgula. Muita saúde para o senhor, porque o senhor ainda tem muito que ensinar em termos de democracia para a gente. Muito obrigado, foi muito agradável essa conversa com o senhor, em que eu tive a oportunidade de rememorar alguns episódios que foram difíceis, mas eu olho tudo isso com muito otimismo que atravessamos e o Brasil vai atravessar sem qualquer crise que tivermos aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente aqui. GPS Ponto e Vírgula vai ficando, botando seu ponto final no ponto e vírgula, e a gente volta numa próxima edição com mais entrevistas e mais depoimentos importantes para a nossa história, para a nossa economia, para a nossa cultura. Tchau, até a próxima.